Muito bem. E agora queria saber se alguém quer compartilhar o que sentiu, o que escreveu, alguma coisa que vocês descobriram, alguma coisa que queiram compartilhar conosco. Eu quero. Perfeito, Silvia, bem-vinda. Obrigada. Primeiro achei a dinâmica, né? Essa coisa muito boa para relaxar, né? E resgatar a menina, a criança, né? Que a gente tem, né? Lá dentro. Então, quando a professora ficou falando, né? Eu vi a menina, uma menina muito pequena, né? Sentada no sofá. Nessa menina ela ganhou um livro muito simples, né? Um livro fino, mas com muitas figuras coloridas. Essa menina não sabe ler ainda, né? Então a mãe deu esse livro e ela está sentada no sofá, ela abriu o livro e está olhando esse livro, né? É um livro grande, mas não tem muita página. E ela vai e volta nessas figuras, né? Figuras de bichinhos, de árvores, de flores. E essa menina está encantada com o livro, até porque ela descobre que no final do livro tem os desenhos em branco para ela pintar. Então ela já começa a ficar assim mais feliz com o livro e ansiosa, né, para pegar o giz de cera dela, para depois poder pegar e pintar esse livro, né? Então ela manuseia muito esse livro, mas ela está assim extremamente feliz com a possibilidade também de fazer a pintura. Foi isso que me remeteu a essa vivência aí. Muito legal. Gostei muitíssimo. Acho que todas temos também desse tipo de lembranças. Quem mais quiser compartilhar? Alguém mais? Eu quero falar. Então, gostei muito da atividade, porque, assim, eu gostava muito de ser criança, sabe? Assim, eu não posso. Acho que eu tive uma infância muito, muito boa. E eu vi algumas crianças da minha idade falando que queria logo ser adulta. E eu pensava, gente, para que eles querem ser adultos? É tão legal ser criança. E aí eu lembrei de várias coisas, assim, porque eu tenho imagens que são recorrentes da minha infância, assim. Tipo, eu tinha um livro favorito, eu tinha uma música favorita, e hoje em dia ainda é muito presente isso dentro de mim. Por exemplo, uma coisa que me marcou muito quando eu era criança, e acho que todo mundo aqui, né, que é mais ou menos a mesma faixa etária, era a música do Toquinho, Aquarela, que tocava no comercial da Faber-Castell. Até hoje eu ouço essa música e me arrepio toda, porque eu não era uma pessoa muito estudiosa, eu nunca fui. Mas uma das coisas que eu mais adorava era ir para o colégio. Então, quando chegava aquele ali perto de aulas, né, das aulas começarem, eu ficava empolgadíssima. Todos os alunos tristes, porque ia acabar as férias, e eu feliz. Porque eu voltava para o colégio, aí comprava material novo, aí arrumava material, eu adorava aquilo. E aí, engraçado, assim, as duas lembranças maiores de livros que eu tenho na infância não eram bem livros, né? Porque, assim, primeiro, Turma da Mônica, que eu acho que também é referência para todo mundo, que eu lia antes de ler, né? Eu não sabia ler ainda e já tinha contato com isso. E o primeiro livro que eu lembro, assim, eu tenho até hoje ele, porque é tipo uma relíquia minha. Acho que foi um dos poucos livros de infância que eu não deixei minha mãe dar. Foi, curiosamente, assim, hoje eu me considero uma pessoa agnóstica, né? Eu não tenho crenças, mas o livro que eu tenho como mais querido é um livro evangélico. É um livro de histórias bíblicas. E foi minha tia que me deu, eu devia estar aprendendo a ler, porque foi ali em 93, né? Foi a época da classe de alfabetização. E tem até hoje. Né? Ninguém pode encostar naquele livro, ele está caindo aos pedaços, mas ele está lá, guardado. E achei legal. É bom lembrar, assim, de ser criança.
Eu gostava muito. Às vezes eu falo que se eu encontrasse um gênio, ele me concedesse 3 pedidos, um deles ia ser criança por mais 15 minutinhos. E é isso. Muito legal. Um elemento que eu achei muito interessante, eu acho que tem a ver com nossa conversa de hoje, de José Martí, é essa questão que a Silvia colocou da participação, né? Desde a emergência da literatura infanto-juvenil, isso aparece muito forte, a ideia de interpelar as crianças para que elas possam formar parte daquilo. Que o livro, entre aspas, pode ser uma revista, pode ser, por isso aí coloquei livros, revistas, músicas, filmes, né? São produtos culturais que não estejam afastados das crianças, que as crianças sintam que elas podem participar, podem ser parte daquilo, né? Então, inscrever a letra, o desenho, a cor naquele livro, era desde o início da literatura infanto-juvenil um apelo muito interessante, a ideia de que você é parte, aquilo não é um objeto afastado da experiência cotidiana, aquilo você é autor também, você participa, você também cria lá, como criança, né? Então, essa ideia de um leitor participativo, isso está muito presente no horizonte da literatura infantil desde o século XIX, né? Digamos, nas formas mais dinâmicas da literatura infantil, né? Isso por um lado. Depois, tudo o que falou a Camila também me chama muito a atenção, esta questão primeiro, a revista, né? A história em quadrinho, essas outras formas que, na verdade, até circulam às vezes mais, né? Porque não necessita ir para uma biblioteca, não necessita ter um pai com uma biblioteca enorme, mas são aqueles outros textos, né, aquelas outras produções culturais que circulam mais e que representam a infância, né, e que tem a ver com esse aprendizado também. Ou ir para a escola, esse amar o colégio, também é muito interessante, essa afetividade, né, e depois esses outros livros que também não são do cânone, não são considerados livros com maiúscula, né, mas são da cotidianidade, né? Esse livro que a gente manuseia, que a gente vai dormir com eles, que a gente deita e estão com a gente, né? Que são quase como assim objetos transicionais, né? Que falam os psicólogos, aqueles objetos que a gente atessora, né? Eu também era muito de dormir com livro, né? Então gostei muitíssimo de todos esses exemplos que vocês falaram e estão falando, na verdade, do mundo emocional, né? Do mundo emocional e de um afeto, de um amor, né? De uma afetividade que a gente vai criando pela cultura, no fundo, como ela vai acompanhando nossa experiência. Não é simplesmente ah, um objeto de prestígio, né? É outra coisa, é uma companhia na vida. Alguém mais quer compartilhar escrito? Sim, Isabela. Lá em casa a gente sempre teve acesso a livros, né? Meu pai era um leitor voraz, então a gente morava num apartamento e eu lembro que tinha um quarto que antigamente chamava de quarto de empregada, né? E aí ele fez meio que uma biblioteca dele. Todas as paredes tinham prateleiras com livros de adulto, né? E tinha o meu cantinho, como a Camila disse, de revistinhas e quadrinhos. Teve uma época que a gente ia toda hora na banca da esquina, comprava. E eu lembro que quando a gente aí já era maior, tinha o Shopping Guatemi na esquina da minha casa. Aí todo domingo a gente ia almoçar no shopping e passava na Saraiva. O pessoal da Saraiva já até conhecia a gente. Mas de criança, uma coisa que eu até escrevi aqui, que eu lembrei, é que quando eu era criança, hoje em dia minha filha tem acesso a Netflix, a desenhos, né? Ela vê tudo pelo Netflix e tal. Quando eu era criança, aqui a minha criança... Quando eu era criança, era a fita, né? A gente ia na locadora, alugava, né, os VHS e tal, mas para comprar era algo caro. Então, eu lembro que eu tinha uma vitrolinha, que era uma vitrola pequena, que tinha 2 caixinhas de som desse tamanho, e meu pai comprava também muito, assim, disco, meu pai e minha mãe, né? Então, eu tinha disco, todos os discos da Xuxa, tinha disco do Bozo, tinha, enfim.
mas eles também compravam discos de histórias. E eu não sabia que essas histórias que eles compravam tinham a fita também. Aí tinha, por exemplo, da Bela Adormecida e tal. E aí tinha uma história que eu lembro que era alguma coisa do Saruê, eu não lembro o título. Mas aí eu ficava escutando o disco, às vezes, ou eu ficava dançando ou eu ficava escutando, né? Quando eu não estava brincando com o pessoal, que eu era muito rueira. Aí eu lembro que eu ficava deitada no tapete da sala, escutando e imaginando, já que eu não estava vendo, eu estava tentando imaginar todos os sonhos. Depois a minha mãe tinha uma máquina de escrever, eu ia brincar que eu era escritora, né? E ficava lá escrevendo de qualquer jeito, errado mesmo, que eu estava, né, alfabetizando. Aí eu ficava brincando lá com a máquina, fingindo que eu era escritora. Então eu tinha isso, de ficar imaginando que... Aí eu estava me perguntando aqui, onde que foi parar isso? Porque a minha imaginação está um pouco travada. Isso de ficar imaginando. Aí quando eu fui ver o filme, nossa, algumas coisas eu acertei, mas outras a minha imaginação era melhor. Assim, ficava imaginando, poxa, gostava mais da minha versão. Ótimo. Então, talvez, quem sabe, a gente possa recuperar um pouco daquilo, né? Tenho certeza que ele deve estar nas tuas aulas, na tua escrita como professora, sem dúvida. Mas também a gente pode fazer esse trabalho de ir recuperando, né? Essa brincadeira, essa imaginação, né? Que a gente ainda pode, né? Aquilo é um tesouro que a gente pode recuperar. E adorei todas essas imagens que a Isabela contou, né? De músicas, colores, de uma criança super imaginativa, de uma criança super ativa, né? Que ela vai, quer comprar com a família, quer comprar com o papai, que gosta de brincar e gosta de escrever e gosta também de ouvir, né? Com sons, com imagens, né? Também me acontecia muito isso, de ficar, às vezes, desapontada quando você vê, talvez em um desenho animado que você imaginou, não é o mesmo, né? Na verdade, a gente imagina coisas muito mais interessantes às vezes, né? Adorei as imagens, eu acho que a gente pode continuar, né? Um trabalho, pelo menos eu gostei muitíssimo de ouvi-las, e é um trabalho de imaginação, né? De imaginação, de recuperação. Alejandra, eu vou falar um pouquinho também de mim. E a Pode minha falar. história é parecida com alguém, não sei se foi a segunda pessoa que falou. Eu, na minha infância, né, eu tive uma infância assim, muito de brincadeira, muito, muito de brincadeira. Eu tinha um irmão que a gente tinha diferença de 1 ano, e aí a gente brincava muito junto, eu e ele, era todo tipo de brincadeira, ditas de menina e ditas de menino. Na verdade, eu acho que eu tinha mais brincadeira de menino do que menina, que eu ia atrás deles, jogar bola, soltar pipa, e aqueles piques todos. Mas de leitura, que eu me lembro, era muito gibi. Peguei a Turma da Mônica, mas eu gostava muito de super-herói. E eu não sei porquê, eu tinha uma fascinação pelo Fantasma. O Fantasma é um personagem que vivia na África. Ele é um homem branco que vivia mascarado. E assim, eu era louca por Fantasma. Até hoje eu não sei por que eu era louca por Fantasma. E algumas coisas de super-herói. E eu também, assim, eu tive muito contato com literatura quando criança, mas eu acho que o que mais me levou a me encantar com literatura foi aquele ato de ouvir alguém contando história. Então, assim, na minha memória afetiva, meus avós. Meus avós me contavam muita história infantis e algumas histórias bíblicas. Alguém falou da Bíblia aí. Aí eu me lembro muito de Sansão e Dalila, que eu gostava muito, e o Davi e Golias também. São as histórias assim que eu lembro. Uma tia minha também contava muita história. E meu pai também. Meu pai gostava. Então, eu lembro assim da cena, eu meu irmão e meus outros irmãos menores sentados, em vez de ver televisão, sentados assim no chão, e meu pai contando história, ou meus avós contando história embaixo de uma árvore. Então, são as memórias que eu tenho. E aí, eu acho que na pré-adolescência, eu li uma coleção chamada Coleção Vagalume, que nem tem um valor estético muito interessante, não. Mas as histórias são boazinhas. E aí eu li
E aí eu não sei como é que eu conseguia ler tanto livro. Eu acho, assim, fiquei tentando lembrar, eu acho que na escola eu fazia escambo. Eu comprava um livro, e acho que todo mundo comprava também, ó, você agora me empresta o seu, que eu empresto o meu, que eu empresta o seu. A escola que eu estudei até o meu 7º ano não tinha biblioteca, ou se tinha, não era disponível. Aí eu lembro do 8º ano. 8º ano, sim, eu fui para uma escola que tinha uma biblioteca enorme. Eu já era adolescente, com, né, 8º ano, 14 anos por aí. Mas o meu refúgio era a biblioteca. Aí sim, a biblioteca era muito boa. Eu li muito livro infantil e era livro muito bom. Eu ficava lá na biblioteca, às vezes eu até matava a aula para ficar na biblioteca lendo livro. Eu acho que eu li a metade da biblioteca. Então, é essa a minha memória afetiva da infância, brincadeiras e leituras também. Música, eu tentei lembrar música, talvez essas músicas infantis também, e assim, contos também, esses contos, né, Irmãos Grimm, esses contos mais universais. Não me lembro de ouvir lenda, o que chamam de lenda hoje, né? Não me lembro, na minha infância, de alguém ter contado histórias que são chamadas hoje de lendas. É uma coisa também que eu acho que é importante, né, a gente levar para as crianças hoje. Mas o que eu queria destacar é como é importante o fato da gente contar a história para a criança. Realmente foi isso que me levou a me encantar por literatura e querer ler. Eu acho fundamental esse ato da gente, na hora de botar a criança para dormir, contar uma história, ler com a criança. E talvez essa seja a memória assim, mais afetiva que eu tenha da minha infância. Engraçado, leitura na infância, para mim, eu não gostava muito que lessem para mim, não. Eu queria aprender a ler logo para poder ler sozinha. Porque a leitura, para mim, era meio que o meu momento de ficar comigo, com as minhas coisas, de me afastar de tudo. Então, eu lembro muito de estar lendo enquanto minha mãe fazia comida, enquanto meu pai, sei lá, trabalhava ou fazia qualquer outra coisa. E aí eu sentia aquele cheiro da comida vindo da cozinha e eu largada no chão geladinho, lendo meus livros, brincando com as minhas coisas, então escutando o barulho da rua, assim. Eu gostava muito de ler, não na hora de dormir. A hora de dormir, não sei, eu não gostava muito de associar leitura a sono, não. Eu gostava de... Livro, para mim, era como se fosse um brinquedo, assim, uma maneira de eu me divertir com aquilo, não de relaxar. Eu imaginava de uma outra maneira. E eu lembro muito isso também, de a gente chegar domingo, era o dia de receber a mesada, e a primeira coisa que eu fazia era comprar meus gibis. Aí tinha gibi de banda, que naquela época tinha muito, ou então gibi da Mônica, que eu comprava sempre. E aí o que sobrava, sei lá, eu comprava doce, comprava as outras coisas, mas o primeiro eu tinha que garantir o meu gibi de domingo lá, que chegava na banca, o jornaleiro já até separava os meus. E eu lembro muito disso, assim, da vida acontecendo e eu deitada no chão geladinho lendo. Mais do que na cama, de qualquer outra coisa. E eu tive um irmão, meu irmão nasceu, eu tinha 7 anos. E eu queria muito que ele aprendesse logo a ler, quer dizer, que ele chegasse logo na idade de aprender a ler, para eu ensinar ele a ler, para passar os meus gibis para ele. E acabou que eu nem consegui, porque, enfim, ele nasceu surdo e ele aprendeu a ler bem mais tarde. Mas eu lembro que quando minha mãe estava grávida, eu falava, não, quando ele fizer 5 anos, eu vou ensinar ele a ler, vou dar meus gibis para ele. E era o que eu mais queria, assim, passar para ele. Depois eu até passei, mas mais tarde. Mas era isso. Muito legais esses relatos, gostei muitíssimo dessas imagens de gibis também, essa ideia de, pois é, pequenas professoras, né? Futuras professoras. E também essa Sansão e Dalila também era muito, eu gostava muitíssimo dessas histórias da Bíblia também. E dessa figura dos contadores de história. Eu acho que a gente poderia ficar com essas imagens, com essa figuração, né, tão importante, que talvez toda a literatura infantil tente recuperar aqueles contadores de história, né, a figura dos avós, como contando uma história de algum tio, né, alguma avó cantando uma música, né, no momento que acaricia você, esses adultos, né, capazes
enfim, sair de si, sair do mundo da responsabilidade por um momento e colocar sua atenção na criança que está ouvindo, né? E quase um milagre, né? Porque se você pensa quem é a pessoa corajosa o suficiente para deixar seu ego, né? E se dedicar a ter essa generosidade, né? De se dedicar a você 100% à criança, né? E contar uma história, né? Ter essa concentração de, por um momento, entrar na brincadeira com você. Não é simples, né? Hoje, como mãe, eu entendo que não é simples. Não é qualquer momento que você tem essa paciência. A Isabela está rindo. Por que, Isabela? Está sem som. Não, é que a minha filha está falando alto aqui. Não, porque tem, né, isso de ler. A Bia, por exemplo, todo dia ela quer que eu leia. E ela é engraçada que ela não gosta dessas historinhas, não. Ela já cansou dessas historinhas. Né? Antigamente ela tinha que inventar. E tinha que inventar, não podia ser, né? Ela conhecia já todas, aí tinha que inventar elementos, né? Aí agora ela tá na fase vampiro. Não tô, não. Ah, não, e o Crepúsculo que você me faz ler? Ela tá aqui do meu lado. Não tô, não. Tá? Só Crepúsculo, entenderam? Então tem que ler Crepúsculo pra ela. E ela debate, sabe? Filha, 10 horas da noite, eu não quero debater. Só escuta. Ela não, ela quer debater. Mas, mãe, por que você acha que tá acontecendo isso sério? E ela gosta muito de debater. Ela não é aquela criança que ela senta, só deita, escuta e vai dormindo, não. Ela começa a levantar várias questões da história. E eu já tô lá pra... Já tô mais querendo dormir, sabe? Aí eu dormi por causa disso, que é difícil. Muita. A gente perde a paciência. Pelo amor de Deus, dorme. Você não acabou o capítulo, então para de perguntar. Mas aí, ao mesmo tempo, acho que eu estou cerceando, né? Porque ela está levantando ali questões até interessantes, assim. Mas, poxa, eu só quero dormir. Você me fez lembrar um livro que eu quero voltar a ler muito, que me gostou muito, eu gostei muitíssimo desse livro, que é Momo. Momo é um livro do Michael Ende, que é o mesmo autor da História Sem Fim. Não sei como é a tradução em português da História Sem Fim. The Never Ending Story. Você sabe? É igual. É igual. Ah, é igual. E esse é um livro muito, muito lindo. Depois a gente pode conversar sobre ele, Momo. E esse livro talvez tua filha goste também. Momo, do Michael Ende. Nem tentei ainda conseguir, eu tinha na minha casa na Argentina e eu quero comprar de novo agora, vou ver se consigo. E é um livro muito, muito legal, que combina justamente fantasia com... Alguém ia falar alguma coisa? Não, que tem um filme da História Sem Fim aqui, é bem antigo, e passava sempre na TV, assim, de tarde. Acho que era um clássico da nossa geração. Pois é, mas o livro é bem diferente, é como aquilo que a gente estava falando. O autor é um grande admirador de Borges, o Michael Ende, um autor alemão. Se não me engano, é alemão ou austríaco, ele escreve em alemão. E é um autor muito interessante. E esses dois livros eu recomendo muito. O que mais eu gostei foi Momo, mas a História Sem Fim é o mais conhecido. Mas vamos lá. Então, podemos ir passando para a parte mais de José Martí. Agradeço muitíssimo a confiança de vocês em compartilhar isso que é tão do íntimo, né? Da fantasia pessoal, né? Do íntimo. E espero que a gente possa continuar. Tá? Gostei muitíssimo. Então, o primeiro que eu quero falar é bem-vindas à primeira roda de leitura do laboratório José Martí. Como vocês sabem, esse é um laboratório destinado à reflexão sobre a infância na América Latina, né? Pensarmos como crianças, nós e as crianças que temos por perto, e os desafios para pensar e debater e sentir, se emocionar com a infância desde a América Latina, sobre a América Latina, na América Latina, né? Então, vamos ter rodas de leitura, vamos ter espaços de discussão, vamos ter
autores convidados também, né? Tudo isso no sentido da valorização da diversidade cultural, social, étnica, de gênero da América Latina e das formas, da diversidade das infâncias, sobretudo, né? Que os meios de comunicação nos ensinam muito a um padrão único de infância, né? Para ver a infância tem que ser assim, assim, assado. Por exemplo, tem que ir dormir cedo, né? Tem que seguir determinados padrões, né? E as crianças não necessariamente aceitam esses padrões estáticos, né? As infâncias, vamos tentar descobrir juntas, né? Essas infâncias latino-americanas, o que elas têm para dizer, né? O que a gente sabe delas por ter sido crianças, por termos crianças dentro também, né? Experiências de criança dentro, né? E por termos crianças por perto também, né? A gente sabe muito sobre isso e então vamos tentar descobrir juntas o que significa, o que são, o que podemos construir a partir delas. Tem uma filha aí querendo falar? Não? Então é isso, eu queria dar as bem-vindas e começar então falando de José Martí. Mas eu acho que vocês, eu não preciso... ontem me pediram para fazer uma introdução a José Martí, mas acho que todas vocês sabem quem é José Martí e sabem que ela é da de Ouro, se não me engano. Então, não sei se faz sentido eu fazer a introdução ou podemos passar diretamente para as leituras de vocês. O que vocês preferem? Porque eu não quero ficar falando de coisas que vocês já sabem. Eu não gosto de repetir. Eu tenho mais vontade de ouvir vocês. Bom, vou dar minha opinião. Eu gostaria de ouvir, porque eu gosto de ouvir, né, histórias sobre a origem das coisas. Mas acho que realmente a gente conhece. Então, se for passar para os contos, por mim, ok. Tá bem, eu posso fazer uma coisa rápida, bem rápida, para lembrar, né? Vocês provavelmente já sabem tudo isso, mas só lembrar. Então, vocês sabem que La Edad de Ouro foi uma revista escrita em Nova York para os leitores da América Latina, para o público leitor infantil da América Latina, escrita, editada, redigida integralmente por José Martí, que fez as traduções, as adaptações de todos os textos, né? E aqui está, né? Na capa original está o endereço de Nova York, no qual ela foi editada. Martí, nesse momento, morava em Nova York quando escreveu. E olhem isto interessante. La Edad de Oro, publicação mensual de recreo e instrucção, dedicada a los niños de América. Esse é um elemento que já define a modernidade do texto, de recreo e instrução. Ou seja, combinar o pedagógico com a fantasia, né? Esse elemento, José Martí toma das publicações norte-americanas e do mundo mais modernas que existiam naquele momento, né? Por essa combinação da possibilidade da fantasia, né? Se você vê muitas publicações proibiam a fantasia, proibiam os contos de fadas, considerados perigosos para a mente da criança, considerados que podiam contaminar a mente da criança, poluir essa mente, né? E José Martí não tem essa ideia, ele realmente corre o risco de entrar na fantasia, né? De dar a possibilidade aos contos de fadas, não tem uma ideia, então, pedagógica moralizante. Há um conteúdo para ensinar lá em La Edad de Ouro? Por isso fala de recreo e instrução. Mas não, a moral não é tudo, né? Também precisa ter uma linguagem estética, né? Sofisticada. Ele não minimiza a complexidade dessa linguagem. O Daniel estava falando que ela tentou traduzir partes e percebeu a complexidade dessa linguagem. Altamente poética, né? Então, a ideia é, como apontou Elda, né? Esse narrador oral, que a gente conhece na infância, que a gente conhece se tem um avô, um tio, ou algum amigo que conta histórias, recriar a presença dessa voz, desse narrador, numa revista, é digamos, quase um milagre poder fazer isso, né?
recriar isso numa revista de circulação transnacional, ainda mais, porque esse autor está muito longe dos públicos que ele pretende atingir. Ele pretendia atingir públicos da América Latina inteira, do México, da Argentina, ele chegou até o Brasil, né? Então, Cuba também. Então, como, digamos, minimizar essa distância geográfica, nacional, linguística? Que linguagem poderia fazer esse milagre, esse verdadeiro milagre de conseguir ficar próxima de uma criança da qual você está muito longe, né? Não só geograficamente, mas culturalmente, socialmente. Essa criança estava longe, ele estava em Nova York. Estava pensando também nas crianças hispanofalantes nos Estados Unidos, porque houve, desde o século XIX, comunidades de imigrantes hispânicos, como há hoje em dia, isso não é uma novidade, seja porque estavam exilados, por questões políticas, por questões sociais, enfim, por uma série de questões. E pedagógicas, também de classe, pessoas que queriam que as crianças se educassem nos Estados Unidos, enfim, uma série de motivos. Mas essa ideia é muito sofisticada, de recreio e instrução, é muito mais moderna do que a gente pode pensar inicialmente, né? E depois vocês têm um pouco que a ideia de criança aparece aqui, né? Com esses anjinhos, que essa também é uma ideia muito moderna, né? Essa criança não é um pequeno adulto, não é? Esse anjinho é uma criança inocente, tem a ver com a pureza, com o amor, né? E também esses anjinhos circulam muito na cultura comercial, né? Naquele momento, já nos Estados Unidos e em várias partes da América Latina, é como acontece hoje em dia, né? Você compra, digamos, adornos para sua casa, mobília, tudo com anjinhos, decorações da família, da casa, do lar burguês, né? Tem muito a ver com uma estética, que algumas autoras que estudam literatura infantil norte-americana falam que é o sentimento dentro do mercado. Mas a Idade de Ouro tem isso também, né? Ouro, o título A Idade de Ouro se refere a uma idade prístina, pura, né? Da pureza original, primitiva. E ouro, né? Ao mesmo tempo você tem isso aí. E essa revista não era inocente nesse sentido. José Martí tinha muito claro que ele precisava vender a revista, justamente porque se ela acabou fechando por falta de recursos. Então ele foi muito consciente e muito ativo em desenvolver uma série de estratégias para tentar vender a revista, né? Ele mesmo enviava as publicidades para os diferentes congressos pedagógicos do México que ele queria atingir. Então, ele era muito consciente de que tinha que ser uma empresa, digamos, esteticamente sofisticada, mas também consciente da necessidade da circulação, né? E para circular nessa modernidade latino-americana, você precisa vender, né? Esse é um elemento muito grande no modernismo hispano-americano, né? Falar dos públicos, essa importância do público, que o autor já não está falando sozinho, né? Para uma elite letrada, afastada da sociedade, mas precisa se comunicar com aquele público das emergentes classes médias e altas da América Latina. Cada vez mais classes médias, na medida que vai passando o século XX, né? Então, esse projeto dele de realmente construir uma biblioteca, o que acontece? Até hoje em dia, né, se você entra em, eu diria, qualquer livraria do Brasil, da Argentina, também, em menor medida, eu acho, mas também, dos outros países da América Latina, você vai ver, em sua maior parte, livros traduzidos, do inglês, do francês, do alemão. As editoras investem naqueles livros porque acham que é um ganho seguro. E imaginem se isso acontecer hoje em dia, que aconteceria no século XIX. Então, a primeira preocupação de José Martí eram livros especificamente pensados para as necessidades dos leitores latino-americanos, né? Livros feitos em espanhol, porque não é o mesmo. Os norte-americanos, os europeus sabem muito disso, por isso eles não compram nossos livros.
né? Mas a gente sim compra deles, né? E compra essa cultura para ensinar aos nossos filhos a partir da cultura que não é nossa, que fala de outras realidades, né? Eles são muito, muito conscientes disso. Os norte-americanos só leem literatura infantil norte-americana. Muito difícil. Eles leem Alice in Wonderland com muita sorte e dois, três mais. Clássicos absolutos, mas, enfim, são muito nacionalistas nesse sentido, né? E interessante, porque José Martí também é pioneiro nisso, em desenvolver uma literatura para as crianças da América Latina, né? Pensada especificamente, por isso fala, em harmonia com a natureza e as necessidades de nossos pueblos, né? Então, que livros precisa uma criança latino-americana? Que cultura precisa? Muitas das que vocês mencionaram são, de fato, textos feitos no Brasil, né? A Turma da Mônica, vocês mencionaram muitas que são... Não significa que a gente não possa ler aquilo que vem de fora, os contos de fadas clássicos, a Bíblia mesmo. Tudo isso é parte do nosso repertório cultural, sem dúvida. Mas aqui a José Martí está colocando, sim, mas quais são as questões importantes, necessárias, para as crianças aprenderem a cultura latino-americana e as próprias tensões dessa cultura, né? Aqui vocês veem, com essa preocupação, vem também a questão das publicidades, que justamente davam recursos para a publicação. Então, não por ser uma criação estética e sofisticada, no sentido estético e com uma linguagem elaborada, ele deixou de pensar nessa questão. Essa New York Life Insurance Company era do Aaron da Costa Gomes, que era o editor, digamos, o que financiou a publicação, sim, o dono da editora na qual se publicou A Idade de Ouro. Não é o editor no sentido de que o José Martí realmente foi o que selecionou todos esses textos. Sim? Como vocês veem, tem aqui propaganda de Colgate, né? E de sabonete, e de outra seguradora. Então, a importância das publicidades também para financiar a publicação. Isso eu já falei. É isso, eu acho. Depois a gente pode falar um pouco das diferentes vozes que aparecem aí em La Idade de Ouro, né? Uma que talvez tece todas as outras é a voz editorial, né? José Martí, e isso está muito na linha que falávamos antes, que Elda levantou essa questão do narrador, né? Vocês já devem conhecer esse artigo do Walter Benjamin sobre o narrador, né? O narrador oral, aquele que conta as histórias, que volta para esse elemento quase primitivo, né, da gente de se juntar na noite ou no dia, próximo de mais alguém e contar uma história, né, esse gesto, esse evento. Então, essa voz editora que José Martí cria na publicação é uma voz capaz de atrair aquele público, um pouco que a Silvia apontava também, dessa necessidade, dessa vontade da criança participar do texto, né? Aqui ele já coloca isso, olhem que moderno é o texto, que moderno é. E se fala, quando um niño quiera saber algo que no esté en la edad de oro, escríbanos como si nos hubiera conocido siempre, que nosotros le contestaremos. No importa que la carta venga con faltas de ortografía, lo que importa es que el niño quiera saber. Y si la carta está bien escrita, la publicaremos en nuestro correo con la firma al pie, para que se sepa que es niño que vale. Los niños saben más de lo que parece, y si les dijera que escribiesen lo que saben, muy buenas cosas escribirían. Então, valorizar esse saber da criança, né? E convidar as crianças a participar dessa publicação. Esse é um elemento central, né? E muito moderno de José Martí. Já estar, né? Aquele é um leitor, é um consumidor e é alguém que participa. Ele não está deixando essa criança fora, nem está dizendo, eu já sei o que eles querem, eu já sei. Não, ele convida as crianças a perguntar, a contribuir, a falar, né? Não há nada óbvio no que eles vão querer, né? O que eles e elas vão escrever. Ele está convidando, né? Incluindo eles na revista.
né? E também valorizando aqueles saberes, aquelas formas de escrita, sem importar, vejam isso, né? As faltas de ortografia, isso também é muito significativo. Então, privilegiando a experiência, a prática da criança por sobre a norma, por sobre a correção, né? Isso é muito interessante, também é muito moderno de parte dele. Né? Então, vou parar por aqui, eu acho que já fiz a introdução do texto, já falei demais, e agora quero ouvir vocês. Essa é a primeira, né? A primeira entrada, que a gente pode ver que essa voz editorial, a partir dos editoriais que abrem cada número da revista e fecham cada número da revista, essa é como uma espécie de fio que vai traçando, que vai tecendo o número de cada um dos números da revista, né? Vocês devem ter visto que a revista tem vários números, né? E dentro de cada número ele coloca um artigo editorial, uma série de textos e depois um fechamento, no qual ele vai se despedindo dessa criança, né? Então, agora vou fechar meu microfone e eu quero ouvir vocês, quais partes vocês escolheram, que coisas chamaram a atenção de vocês, que impressões deixaram, que vocês acharam, que não entenderam, que acharam estranho, que não gostaram. Quero ouvir vocês. Alguém quer começar? Posso falar. Minha conexão está um pouquinho ruim, então se der uma falhada, vocês desculpem. Mas na parte de ficção, né, nos contos, nos poemas, é uma coisa que eu reparei que aparece o tempo todo, é como se fossem dois grupos, né? Tem o grupo mais endinheirado, mais nobre, que é normalmente onde estão as crianças, que são sempre branquinhas, loiras, e isso fica muito marcado, sempre tem algum momento que eles falam que ela tem a pele muito clara, ou que ela tem o cabelo lourinho, acho que é o bebê, do bebê e o senhor Dom Pomposo, ele faz até o Duquecito, né, que ele fala. Ele tem uma imagem toda nobre, assim, que é apresentada, eles falam com detalhe da roupa dele, eles dão em alguns momentos uma imagem quase como de um anjo, os cabelinhos cacheados, lourinho, branquinho, e em contraponto sempre tem alguém mais pobre, alguém que é criado, mas é alguém com quem essa criança branca e nobre tem uma relação de afeto muito grande. E normalmente é com essa pessoa que a criança vai estabelecer o laço mais forte, com quem vai se preocupar, ela vai dar um jeito de alguma forma ajudar, ou tentar, não sei, trazer alguma igualdade, mas trazer essa pessoa para perto dela. Então, por exemplo, na boneca negra, as relações de afeto eu confundo os nomes, Piedade, as relações de afeto dela são com os criados. Então, quando ela fala que ela se sente desconfortável, que ela vai para o quarto, com quem ela desabafa é com a criada que vai com ela contar as histórias. A boneca que ela tem, que é a boneca de afeto, é a boneca negra. Eu esqueci o nome agora, que eu sou péssima com nomes. Mas a bonequinha branca que ela ganha de presente de aniversário, de porcelana, de roupa de seda, que é igual a ela, não é a boneca que interessa. Ela brinca ali para fazer aquele jogo social, para agradar os pais, para fazer uma cena, mas acaba a festa, ela deixa a boneca ali e vai para o quarto dela, fazer o mundinho dela com a boneca que é feia, que ninguém quer, que a mãe tem vergonha. Por exemplo, na menina do poema, na Pilar, dos Sapaticos de Rosa, que ela tá ali brincando a mãe o tempo todo, cuidado com o sapato, não estraga o sapato, não vai se descabelar. E ela vai brincando, até que ela encontra uma outra menina que tá doente, que é pobre, ela simplesmente pega o sapato e fala, toma, você tá precisando mais do que eu, fica com o meu sapato. E a mãe, o que tá acontecendo aqui? Até ela explicar a história, a menina já deu o sapato, já deu a roupa, já fez o que ela tinha que fazer. E ela não pensou no que ela estava fazendo, ela simplesmente viu que ela tinha uma coisa que a menina precisava, ela pegou, deu e pronto, foi aquilo.
O bebê também do senhor Dom Pomposo, esse senhor Dom Pomposo é um tio da mãe dele, que está sempre preocupado com dinheiro, com a imagem. Quando encontra, por exemplo, ele com o priminho dele, que é um priminho mais pobre, né, o órfão, ele cumprimenta o bebê, que é uma criança nobre, e ignora o outro, não dá nem bom dia, boa tarde, não dá nada. E o menino olha aquilo, acha meio estranho, mas ele continua ali no mundo da fantasia dele, e assim que o tio se distrai, ou dá um momento assim, ele pega o presente rico que ele ganhou do tio e dá pro primo e continua a brincadeira como se aquilo fosse uma coisa natural, assim. Ele viu que o outro não tinha, ele ficou imaginando, poxa, mas no meu futuro eu vou ter isso, vou ter aquilo que eu não tiver, eu posso construir. E o que eu faço com o meu primo? Quem vai ajudar ele se ele não tem família? Então toma aqui o que é meu, e aí comparte o mundo dele. E isso aparece, acho que em todos, assim. Em todos os contos de ficção tem algum momento que tem essa comparação entre um que tem tudo e outro que não tem nada, mas que tem afeto e que recebe de algum lado. E isso foi o que me chamou muito a atenção, essa relação que aparece o tempo todo e que normalmente os adultos só enxergam a partir do olhar dessas crianças. Não é a mãe que chama atenção para a diferença, é a criança que chama a atenção da mãe ou que chama a atenção do pai. Né? Sempre o olhar a partir da criança que leva para o adulto, que leva o adulto a perceber essas diferenças que existem, que deveriam ser gritantes, mas que não, para eles aparentemente não é. Acho que foi isso. E uma coisa que também me chamou a atenção foi que nesses contos as mães ou elas não existem, ou elas existem, mas não são alguém que tem uma voz muito forte. Os pais são sempre os que trabalham, que estão preocupados em prover a família, que amam muitos filhos, que se preocupam, mas que também não estão ali presentes. Eles vão para fora fazer o dinheiro e a presença física, emocional, não é mais na imaginação dele do que de fato, assim. O conto da boneca negra, por exemplo, ele começa com o pai trabalhando, com saudade da filha, que ele só trabalha bem quando pensa na filha, porque a filha vem em imaginação, e é o tempo todo ele valorizando esse sentimento pela filha. Por outro lado, quando ele chega em casa com um presente, ele dá o presente para ela e sai. Ele não interage com ela, não tem uma relação verdadeira com ela, além daquela da imaginação, que tem um parágrafo longo dele falando sobre isso. Quando encontra, de fato, ele está ali, mas não está. Então, essa ambiguidade também me chamou um pouco a atenção. Porque normalmente a gente está acostumado a ver o carinho, o afeto vindo da mãe, e aqui a gente não vê tanto isso, né? Vê mais no pensamento do pai do que na realidade. Digamos que os adultos não são nem os modelos, nem os protagonistas dessas histórias. Isso, né? Pode falar, Camila. Tá picotando um pouco aqui para mim. Então, não, eu queria só comentar sobre esse comentário da Daniele, que eu fiquei pensando em duas coisas. Primeiro, a questão do pai estar na história, de repente, é por conta, né, do autor ser um homem. Então, ele usou o ponto de vista dele, né, para, sei lá, se projetar de alguma forma na história. E aí, eu fiquei pensando também sobre essa coisa de dar, né, as coisas, de compartilhar. E é curioso, porque assim, eu não sei hoje em dia, porque eu não convivo muito com crianças, né? Mas na época em que eu era criança, era muito assim, a gente não tinha o brinquedo das crianças, né? Eram de propriedade de alguém, mas todo mundo usava. A gente sempre compartilhava tudo. Então tinha jogo de tabuleiro, todo mundo jogava, tinha bicicleta, todo mundo andava. Não tinha essa coisa de propriedade, de briga, porque não, isso é meu, né? Você não pode encostar. Não sei se é uma coisa comum, mas para mim sempre foi, até porque eu tenho um irmão mais novo, né? Então para mim é natural ter que dividir. E aí eu realmente nunca tive problema com isso, assim, de me sentir dona sozinha das coisas, né? Acho legal, acho que as crianças têm mais capacidade de compartilhar que a gente. Depende um pouco do meio social, né? Que você vê. Eu acho que quanto mais humilde, mais compartilha.
E quanto mais a pessoa tem, mais ela quer proteger, não sei, aqueles bens, assim. Não sei. Eu adoraria essa ideia. Imagina, meus filhos, é dificílimo fazer eles compartilhar. E eu era como a Camila está falando. Na minha família, tudo era assim, não tinha, assim, propriedade das coisas. Assim, eu fico indignada com eles. Não acredito, assim, eu tenho que pedir, por favor, para ele me dar um pouquinho de água. Não, é uma coisa, é uma loucura, assim, eu não entendo como, assim, da onde saiu essa criança, né? Mas na minha família era como a Camila está falando, assim, eu cresci assim, não existia, assim, era o que tinha, tem que compartilhar o que tem, né? Mas eu acho que também, não sei, hoje em dia, pelo menos na minha experiência, é uma sociedade, né, muito, não sei, eu acho que eles não tem problema, Isabela, não tem problema nenhum. Tchau, obrigada. Obrigada pelo convite, gostei muito, estou achando bem interessante essa conversa. Que bom. Eu Vamos não vou poder continuar. continuar a ouvir o final, mas vocês estão gravando, né? Você vai botar em algum lugar? Sim, vamos colocar no blog lá e tudo Tá. mais. Tá bem. Muito obrigada, tá? Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Ih, esquecemos de colocar a presença, né, Camila? Depois eu mando para a Isabela. Não tem Tá problema bem, não. Estamos só nós mesmo, então. tá bem. Perfeito. E Sílvia? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão aí, né, que a Camila colocou e a Alejandra também. E é mesmo, né? Na minha infância, a gente, né? O meu irmão era bem mais velho que eu, mas nós tínhamos as meninas da mesma rua e era uma coisa assim muito interessante, que a gente tinha as bonequinhas e às vezes uma bonequinha de uma estava na casa da outra. Então, eu acho que a gente compartilhava muito mais do que hoje em dia, né? É uma coisa bem interessante, pelo menos que eu vejo. Era uma coisa mais, talvez, comunitária, né? Então, hoje, eu acredito que também tenha muito, com certeza, a influência da sociedade, né? Que é a questão do meu, né? É o meu e é o do outro. Mas não, acho que antigamente era muito melhor nesse sentido. Camila, pode falar. Sobre essa coisa, né, da configuração social que você falou dos seus filhos, eu não sei se talvez seja reflexo também né, desse novo modelo de infância que a gente tem, como a Silvia falou. Porque, assim, quando eu era criança, né, o dia de domingo, sábado e domingo, aqui na minha rua, era o caos, assim, a gente descia, era, sei lá, 20 crianças correndo, gritando para todo lado, e eu ia para o prédio, sei lá, 10 da manhã, voltava 11 da noite, toda imunda, né, suada, e assim, era essa a brincadeira, era estar com todo mundo, né, era se reunir, e hoje em dia eu acho que as crianças ficam muito dentro de casa, com as suas coisinhas ali, seus brinquedos, videogame, né, os seus eletrônicos, que hoje em dia tem muito por aí à disposição, né, e fica, acho que realmente é uma coisa com menos interação, não que não exista, né, porque existe o colégio e tal, existem ambientes de convivência, mas acho que convivência criança com criança, fora do colégio em si, já não é mais como era antigamente. Perfeito. Sim, tem muito essa ideia mais comunitária, né? Mas vejam que já José Martí já estava contrapondo esses dois modelos de criança. Né? Uma criança que tem e que precisa compartilhar, né? Precisa aprender a compartilhar. Todos esses eu vejo como modelos, né? Como assim nesse limite, né? Entre um modelo assim que ele quer mostrar e uma ficção com a qual quer divertir, né? Esse duplo objetivo. Então esses são modelos de aprender a compartilhar, né? De empatia.
Uhum. Então, já naquele momento, existiam modelos de infância, que também convivem hoje em dia. Sílvia? Isso é verdade. Eu não tive o último conto, eu li só o conto de ficção, né? E o último conto que eu não consegui ler todo, que é o da Boneca Negra, né? E o que eu achei muito interessante também foram as figuras, né? Os desenhos que ele coloca, né? E sempre aquelas crianças, assim, é um desenho, ao mesmo tempo que eu achei simples, é um desenho muito forte, né? Porque eu acho que o desenho que ele traz está muito adaptado a ele, né? E eu não sei, aqui na Nenê Travessa, né? Que ela, por último, ela vai atrás do livro, né? O livro proibido. E, por sinal, ela acaba que rasga o livro, né? E o livro não era do pai. E eu queria agora falar uma coisa que realmente eu fiquei muito emocionada, porque esse autor, eu senti nele uma sensibilidade de descrever, né, nos contos, aquela coisa da infância. Olha, passito a passito se lhe acercou Nenê. É aquilo mesmo, né, que a criança vem ainda meio cambaleante, né? Andando, ainda aprendendo a andar. Então, eu acho que ele traz essa coisa tão sensível, e não foi só aí, né? Então, a Kazan estava falando, eu estava lembrando disso. E o conto mesmo que mais me chamou a atenção foi dos Sapatitos, né? Justamente por essa criança, né? Essa criança que veio, né, como a Casão falou, saiu de casa, né, não pode se molhar, olha o sapatinho rosa, né, aquele sapato rosa, e que ela consegue, ele descreve com detalhes, né, ela abraça e sente o pezinho frio da outra criança, né, e ela dá os sapatinhos, né, dela, e depois dá o laço da fita, dá tudo, né? Todo mundo acaba dando tudo. E eu achei assim, nossa, muito lindo no final que ele traz, não sei como chama, professora, é a última estrofe, né? Não sei, a última Sim, parte, sim. ele traz a mariposa, né? Que ela vê desde da roseira aquele sapatinho, né? E eu vi guardado em um cristal, porque era aquele sapatinho que todos falavam para ela ter o cuidado. Então, como se esse sapatinho tivesse que ficar guardado mesmo em uma redoma de cristal, né? E lá estavam os sapatinhos cor-de-rosa. Então, eu achei muito lindo, né? Um modo poético. E quando eu li, eu falei, nossa, vem na sua mente tudo, né? Vem na sua mente o que ele quis descrever, é como se contasse, a gente lê e vê o filme na mente, né? Muito lindo. Muito interessante o que estão falando, porque significa, de um modo, que são os adultos os que estão transmitindo esse parâmetro de propriedade, né, de arrumação, da roupa, né, das possessões da criança, de como você tem que cuidar das tuas coisas, né? Os adultos estão transmitindo esse sentido da propriedade. Talvez seja eu mesma que transmito isso para meus filhos sem me dar conta de, cuida teu casaco, né? Cuidado com teu sapato, não sei o que, não sei o que. E depois, no momento que ele tem que compartilhar, ele vai dizer, mas é o meu sapato, né? São as minhas coisas. Hoje em dia, até, né, até as professoras não deixam compartilhar as coisas pelo Covid, né? Tem também isso. Então, você tem um monte de estímulos dos adultos afirmando essa propriedade e depois você vai tentar forçar que eles... Então, é todo um aprendizado que eles têm que fazer para compartilhar, né? Então, e eu gostei muitíssimo disso que você trouxe, Sílvia, porque essa imagem
do sapato é justamente essa contradição, né? Ou essa tensão ao interior da infância, que é a mesma que a idade de ouro, né? Ao mesmo tempo que está falando num objeto do mercado, né? Como é o sapato, né? Tem que cuidar do sapato, tem que ficar arrumadinha, tem que, né, proteger o teu. Por outro lado, está o lugar da infância como o lugar da generosidade, do aprendizado da generosidade, da empatia com o outro, né? Enfim, de pensar no outro, esse dar que a criança aprende e ensina para os adultos. Muito interessante. Dani ia falar alguma coisa. Sim, é que eu reparei que nos contos, principalmente, tem uma linguagem que é muito parecida com linguagem de criança. Tem alguns momentos, por exemplo, que ele vai descrever a roupa. E ele fala de um jeitinho que parece mesmo assim o olharzinho da criança percorrendo aquilo tudo, e aí fixa no botão, fixa no sapato, fixa em alguma coisa que às vezes a gente fala, pô, mas por que está detalhando tanto isso? E aí a gente imagina que é uma criança vendo aquela cena, e aí por isso tem tantos detalhes que ela vai olhando tudo para formar uma imagem. E é uma linguagem mais solta, mais corrida. Nos Sapatitos de Rosa, ao contrário, é o único que é um poema, que é todo feito em estrofes de 4 versos, com octassílabos, com a rima toda certinha, né, que é a BBA, todos eles, e que tem a instrução da mãe o tempo todo. Não faz isso, que ela faz. Não faz aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. É meio que como eu senti, né, como se a linguagem tivesse um pouco controlada, muito mais do que nos outros. Até porque aqui quando a criança fala, tem o diálogo, tem a fala direta dela, mas o resto que não é fala dela é um adulto contando, é alguém que está de fora olhando aquilo que meio que organizado, não é mais uma linguagem tão fluida, tão natural quanto os outros. É isso que eu pensei, assim, nesse poema ele está muito mais controlado do que os outros, que são mais livres. Isso chamou atenção na primeira leitura, assim, eu tive que ler isso mais 2, 3 vezes para poder entender por que bom, para entender não, para fazer uma leitura minha, né, de por que estava aquilo tudo tão regradinho, diferente dos outros, que estavam mais soltos. E eu achei que tinha justamente a ver com isso, com essa regra, né, dos pais. Cami, você quer falar alguma coisa? Sobre os da ficção, eu Não não sei. vou não vou conseguir falar porque eu não consegui terminar nem os meus todos. Não era para isso, não era, pensei que ia falar alguma coisa da rima ou alguma coisa dessa. Não, eu queria, era um comentário que eu ia fazer mesmo sobre essa coisa do controle. Eu acho que é justo por isso, né? Porque, assim, é um poema, digamos, pelo que eu estou entendendo, onde a mãe está o tempo inteiro cerceando a filha, né? Olha, você não pode fazer isso, toma cuidado, não vai se sujar, tal. Então, até a própria forma do poema é presa, né? Segue regras fixas, digamos assim. Sim, eu acho que nos dois casos são formas nas quais ele recria algum sentido da infância. No caso do poema, ele recria a oralidade infantil, mas através da rima. Então, por isso é tão controlada essa estrofe. Se fossem os versos livres, sabem que ele tem um livro de poemas chamado Versos Sencillos e outro chamado Versos Livres. E o Versos Livres é justamente muito mais complexo por ser versos livres, né? Tem uma estrutura muito mais complexa, enquanto os versos sencillos são aqueles famosos, né, do José Martí, de Guantanamera, Eu Sou um Homem Sincero, né? E todos eles que deixam um traço tão claro na memória que vai virar uma música impossível de esquecer, né? E isso tem a ver com essa rima, com essa simplicidade da infância, mas você, para criar aquilo, né, precisa ser super controlado. Mas depois, no final, acaba que é mais fácil de memorizar, né? Então, você tem aí uma dificuldade na escrita, mas ao mesmo tempo tem uma facilidade na memorização, né? Que isso, outra vez, vamos com essa questão da narração oral, né? O narrador oral precisa de regras bem fixas para justamente contar, memorizar aquele conto, aquela história. Então, rima,
ajuda muito na narração, frases fixas, ajuda muito. Tudo isso vem das culturas orais, né? Quando você tem uma música, uma canção, um poema que você lembra, que a sua avó contou e tudo, o mais provável que seja, porque é mais fácil de memorizar, né? Isso por um lado. E por outro, eu também gosto muito de observar esse detalhe, né? Parece que ele é tão fascinante essa linguagem que ele cria, eu acho que é tão moderna ao mesmo tempo, tão profética do que vai ser depois a linguagem da literatura infantil, porque ele realmente se coloca na perspectiva dessa criança, né? Quando você entra no quarto de Piedade, por exemplo, na Boneca Negra, né? Ou quando em Nenê Traviesa também, ou em Bebê, El Senhor Dom Pomposo, você entra naquele quarto e parece que você está vendo todos aqueles brinquedos incríveis, né? Doces. Você entra e parece que você está como se fosse os filmes de Disney, assim fazem o mesmo, mostram aquele mundo que você quer ter, né? Porque aquilo é quase um luxo, né? De você estar. Por que a gente gosta tanto de ver filmes que sejam bonitos, né? Porque é quase uma vitrine, né? A gente vai, de algum modo, sentindo o prazer de ter, mesmo que a gente não tenha. Então, eu acho que Martí, pois é, exatamente, o Willy Wonka, né? Ver todos aqueles brinquedos incríveis, os doces, os chocolates. Então, o José Martí faz o mesmo, narra tudo aquilo que a criança deve estar lendo e deve sentir o prazer de ver, mesmo que a gente não tenha, né? Dá um prazer de ver aquilo. Então, é parte do prazer daquele público leitor, assim como ele fala das ilustrações, que a Silvia comentou, né? Essas ilustrações não são originais de La Edad de Ouro, são compradas, porque eram mais baratas. Então, eles compraram de uma ilustradora francesa, mas ele escolheu de um modo muito consciente para ficar adequado com... E ele fala disso bastantes vezes, no momento que ele manda as revistas para o México, por exemplo, no momento que ele, nos editoriais, ele está falando, eu coloquei ilustrações porque eu sei que as crianças gostam. Então, é um pouco para atrair o gosto do leitor infantil. E o mesmo faz com essa descrição, né? Se eu descrevo todos esses brinquedos, né, é quase uma fruição, né? Um prazer que a gente tem de ler sobre aqueles brinquedos, como se a gente tivesse, né? Então, aquele prazer, por um lado, e por outro, é recriar a linguagem da criança, como vocês falaram, né? Passito a passito, é parte dessa recriação da perspectiva da própria criança e quase da linguagem. Não é, obviamente, não é. É uma linguagem hiper complexa, hiper densa, mas me lembra muito, por exemplo, o Martim Fierro, né? O Martim Fierro, em lugar de ser a linguagem do gaúcho, o que faz o Martim Fierro é recriar a oralidade do gaúcho na escrita, que é muito mais difícil, né? De forma tal que você possa ler aquilo e lembrar da criança. Isso é uma construção, né? Se você vê os estudos que analisam o Perrault, o que o Perrault fez com os contos de fadas? Fez o mesmo. Ele toma uma oralidade originária, que é a dos contos de fadas que circulam em forma oral, e adapta isso na escrita. Essa adaptação é dificílima de ser feita, porque você tem que adaptar uma criação oral, que vai circulando em forma oral, para ser lida. Essa adaptação é muito difícil para que fique, realmente recrie essa situação oral, de você se sentir próximo dessa pessoa, né? Quando você não está já mais do lado dessa pessoa, como se está o narrador oral. E depois, se vocês leem a melhor literatura, digamos, a esteticamente melhor e a mais... Vocês leem, por exemplo, Clarice Lispector, ela faz o mesmo nos textos dela para crianças, né? Ela vai recriando, fala o tempo todo, Paulo, vai nomeando ao leitor, né? E a literatura infantil atual também faz isso, né? Muitas vezes eu tenho lido, por exemplo, livros para meus filhos que falam, muda o nome da criança para a tua criança, né? E aí você substitui, né? Se aqui fala Luísa, eu falo o nome do meu filho,
Mas a ideia é nomear o outro, um pouco na direção que a Silvia estava falando de incluir o leitor, né? Incluir essa criança para que ela se sinta parte, não fora dessa publicação. Tá bem? Passamos para a próxima ou alguém quer falar alguma coisa a mais? Não? Então passamos para a próxima. Essa é da Camila, né? Essa foi minha praia, mas assim, eu não consegui ler muita coisa, primeiro porque eu gostei muito do primeiro que eu li, né? E aí eu perdi muito tempo procurando coisas, porque, como eu falei, eu gosto de procurar a história da origem das coisas, né? Mas essa é a ideia com José Martins, Pois não dá é, para avançar muito. e Meu, aí eu fui meu, investigar. muito Né, bem. de E onde veio. quem investigou? Me conta. Então, na verdade, eu fui procurar primeiro porque logo que começa o conto, ele bota uma nota referenciando um autor francês, né? Labulai. Eu não sei falar francês, Labulai, anotei aqui. E aí eu fui procurar quem era essa pessoa, né? Inicialmente, assim, que eu achei que ele era jurista e tal, né? Mas aí acabava metido a escritor, tem livro publicado, tudo. E aí eu vi que existe uma origem dúbia, né? Porque a história do Menique parece muito com o Pequeno Polegar, mas não é exatamente dessa que vem, do Charles Perrault, né? Vem desse Edouard Laboulaye, e o nome do conto original é Poucinet, que aí foi traduzido como Pulgarzinho, né? Pulgarcito. E aí, assim, de uma certa forma recupera esses dois clássicos, né? Sendo que esse do Charles Perrault, o conto, é de 1657, né? E o Laboulaye publica o dele em 1864. Então, tem uma distância bem considerável de anos, né? Mas o Perrault, por exemplo, a gente sabe que tem contos dele até hoje rodando, circulando, né? Então, são coisas de muito, muito tempo, assim. Quase 500 anos daqui a pouco. E aí depois eu também descobri que esse autor, né, do conto que deu origem ao Menique, ele participou também de eventos políticos cubanos, né, assim, manifestando o posicionamento dele. Acho que ele escreveu até um prefácio de um livro, se posicionando a favor da independência, assim, independência de, claro, né, do governo colonial espanhol, né? Então ele era uma pessoa, acho que eu posso dizer moderna, né? Assim, adiante do tempo dele, né? E eu também descobri que ele procurava, do método do Laboulaye, era o seguinte: ele procurava contos tradicionais da Europa, né? E daí ele modernizava, ele republicava com uma carinha um pouco diferente. Esse conto do Menique, que veio lá, o original dele, é, na verdade, um conto finlandês, né, que ele mudou aí alguma coisinha, acho que é aquela coisa de, né, mudar umas palavras ali, mudar alguma coisa, alguma parte do texto, mas o sentido geral está ali preservado. E aí eu anotei aqui duas partes, na verdade duas não, três coisas que me chamaram muito a atenção, porque assim, o conto, resumidamente, são três irmãos, né? O mais novo deles, o Pedro é o mais velho, Pablo é o do meio, e o Juan é o mais novo, que é muito pequenininho, e ele que é o Menique, é o menor, e aí em algum momento ele fala, no texto, Martí fala que o Juancito era lindo como uma mulher. E eu achei engraçado essa frase, porque assim, o Menique é muito pequenininho, né, assim, tido como o fracote, que ninguém dá muita ideia para ele, assim, branquinho, fraquinho, só que de todos ele é o mais esperto, naturalmente, né? E aí eu achei legal esse jogo porque assim, ele fala, claro, do físico da mulher, mas eu acho que ele também fala da sagacidade da mulher. Né? E a mulher não ganha as coisas na força. E no final a gente descobre que
o assunto do texto é justamente isso, né? Que a força bruta não consegue nada. O que resolve as coisas é ter inteligência, você saber manejar o que você tem de recursos, né? E eu gostei muito disso. Depois eu anotei, porque em dado momento, né, eles estão lá na fazenda, né, o pai deles manda eles irem embora, porque não conseguem nem alimentar os filhos, né? Porque eles são muito pobres. E aí eles saem lá do lugarzinho deles e começam a andar, e aí tem um rei, claro, né, que tem a filha, e esse rei quer construir um castelo imenso, só que lá no terreno onde ele quer construir existe uma árvore que ninguém consegue derrubar, e ele quer fazer um poço, mas ninguém consegue furar a rocha onde né, seria o poço. E aí eles vão indo ao longo do caminho, vem esse anúncio, né, que o rei pede para as pessoas que se habilitarem, né, quiserem tentar ir lá, e que vão, para ver se eles conseguem derrubar tal árvore e furar o poço. E aí, bom, eles não têm nada a perder, eles estão a caminho e vão lá, né, ver o que dá. Só que no meio do caminho eles vão encontrando coisas, e o Menique é muito curioso, né? Ele ouve um barulho de pedra quebrando, ele ouve um barulho de madeira caindo, e aí ele vai sempre ver o que é, né? E aí, assim, com essa curiosidade, a partir dessa curiosidade dele, é que ele consegue as ferramentas para, no final, solucionar o problema do rei, né? Porque ele vai ouvir a madeira caindo e ele descobre um machado que corta qualquer madeira. Ele ouve o barulho de pedra quebrando e descobre, né, algo assim, de uma brita, alguma coisa assim, para furar, quebra qualquer pedra. E é assim que ele resolve o problema. E aí ele também ouve um barulho de água. Aí ele vai olhar o que é. Aí ele acha uma noz, né, ela abre e flui água assim, né, aos montes. E aí é engraçado, em algum momento, né, do livro, do conto, tem o rei cansa, né? Porque todo mundo vai lá dizendo que vai resolver o problema dele e não resolve. Aí ele perde a paciência e bota um cartaz, né? Tipo, avisando. E eu achei muito legal a mensagem desse cartaz, porque fala assim, né? Vou ler em espanhol porque foi como anotei. Sepan los hombres por este cartel que el rey y señor, como buen rey que es, se ha dignado mandar que le corten las orejas debajo del mismo roble, que árvore, ¿no? Al que venga a cortar el árbol o abrir el pozo, y no corte ni abra para enseñarle a conocerse a sí mismo y a ser modesto, que es la primera lección de la sabedoria. E eu achei isso muito legal aqui, porque, assim, além do valor do Menique, que ele não chega se gabando, né, que ele vai conseguir cortar a árvore, que ele vai conseguir furar o poço, valoriza a curiosidade dele, né, a vontade dele de aprender, de saber, de olhar o que está acontecendo, e só porque ele foi curioso é que ele conseguiu as ferramentas para resolver a questão que ele tinha lá. Então, achei muito legal. E achei também interessante as figuras dos irmãos mais velhos, né, porque o Pedro é o tempo inteiro desmerecendo o irmão, debochando dele e tal, né, o mais velho. E o Pablo, ele é invejoso, né, e ele cobiça o que o irmão consegue quando resolve, né, abre lá o poço, bota a água dentro, derruba a árvore, ele fica muito tiririca e ele vai fazer lá um complô com o rei para ver se consegue derrubar, porque o prêmio de quem conseguisse fazer isso era casar com a princesa. E aí o pai dela, claro, não quer casar ela com um esquisito, um naniquinho, né, daquele jeito. Mas é bem isso mesmo. E aí eles tentam, e esse irmão do meio fala que ele é mau, que ele é muito esperto, que ele quer se dar bem em cima dos outros, e na verdade nada disso, né? Ele estava ali de boa fazendo o papel dele, humildemente. E eu também achei muito legal nesse conto, porque assim, o prêmio para quem conseguisse resolver a questão do rei era a princesa. E aí o rei faz essa armadilha aí, né? Ele tenta fazer com que o Menique não consiga casar com ela, botando uma outra condição para ele receber finalmente a mão da menina em casamento. E aí
em um dado momento, ele resolve essa questão também, né? Ele consegue o último obstáculo, ele vence o último obstáculo. E aí o pai, né, fala, bom, e agora que jeito? Eu sou rei, eu vou ter que entregar a minha filha, né? Não posso fazer isso de voltar atrás, assim. E aí a menina fala que... Ela fala para ele, olha, é o seguinte, assim, filha de rei ou filha de camponês, a mulher tem que casar com quem ela queira, com quem ela goste. Eu achei isso muito legal, porque assim, ainda era uma época onde a mulher não tinha muita, né, liberdade de ação, de decisão. E eu achei bem curioso ele botar isso. E outra coisa, ouvindo a Daniele falar, esses contos, como eles são mais parecidos com contos de fadas, né, essas coisas, eu não senti muito a presença de um lugar específico. Para mim, poderia acontecer em qualquer lugar. Né? Não senti muita presença latina ou coisas assim. E eu achei muito, muito interessante. Bem, eu escrevi uma página e meia aqui de coisas, e porque eu parei. Porque eu achei muito, muito legal. É uma linguagem muito acessível, né? Apesar de elaborada, é muito acessível. E acho que aí a gente entra naquela parte de educação e instrução, porque assim, é divertimento, mas existe algo por trás, né? Ali de mostrar o valor da curiosidade, o valor de você ser humilde, né? E fala também que a força bruta, né, ela serve ali no momento, que quem ganha de verdade, né, tá até aqui, todos os pícaros são tontos, los buenos são los que ganam a la larga. Quer dizer, então todo malandro, né, se dá mal. Os que são bons de verdade se dão bem para frente aí, né, para a vida. Enfim, eu adorei esse conto, queria ler super de novo. Uau, Ele ótimo. Camarão Encantado eu também curti, mas assim, eu achei o tema do Menique muito mais interessante. Eu acho que tem tudo a ver com o tipo de ensino, com o tipo de assim, coisa que ele quer ensinar para essas crianças latino-americanas. Se vocês leem Nuestra América, por exemplo, essa ideia de privilegiar a inteligência sobre a força bruta é uma das questões que ele mais coloca como fundamental para o latino-americano, porque ele vai falar, a gente tem os Estados Unidos, né, a força, né, a riqueza, o ganho comercial, e ele vai falar, então, o que pode aportar, o que pode fazer o latino-americano, né? Então, embora ele não mencione especificamente a América Latina, eu acho que ele está super consciente do tipo de, assim, mensagem que ele quer passar, né, do tipo de ideia que ele quer comunicar lá. Ele não escolheu qualquer outro, não escolheu os Três Porquinhos, não escolheu o Chapeuzinho Vermelho. Não se trata de ensinar a criança, por exemplo, como no Chapeuzinho Vermelho, a obedecer. Não se trata disso. Né? Como você falou, aqui não se trata de ensinar a obedecer. Nada a ver. Né? Não há nenhum conto de fada lá tentando ensinar as crianças a obedecer a autoridade, por exemplo. Né? Nem a coisa dos Três Porquinhos de falar o que construiu a casa mais forte, nada disso. Né? Nem da Bela Adormecida, nada disso que ele poderia ter escolhido. Não é uma casualidade que ele tenha escolhido um personagem que inicialmente é o menor, é o que tem menos força, é o que parece que tem menos chance. Como se chama em inglês o underdog. Né? O mais fraquinho, né? O que menos parecia que realmente podia ganhar. Não é uma casualidade isso. Ele está pensando na América Latina. Está pensando no nosso posicionamento no mundo. Né? E ele vai explicitar isso, por exemplo, em artigos como a Exposição Universal. Que ele vai dizer, mas nós somos o futuro da humanidade. Ele vai descrever os que chama de pabellones da Argentina, do Brasil, do México, como o futuro da humanidade. Não é nenhuma casualidade que ele tenha colocado aí Menique, né? O menor, o mais fraquinho, que realmente consegue, pela astúcia, pela inteligência, pela curiosidade, consegue ganhar, enfim, consegue o sucesso. Tem tudo a ver com o leitor e com o tipo de mensagem que
que ele está colocando. Muito legal sua leitura, Camila. Labulai, de fato, foi traduzido e bastante mencionado na América Latina por outros autores também. Sarmiento. Eu estava outro dia escrevendo sobre uma autora, que foi a primeira autora argentina de literatura infantil, que é a Eduarda Mancilla. Ela também menciona ao Labulai. Então, era uma leitura muito comum naquela época. Não só na França, era como um best-seller. Não só na França, mas na América Latina também. Porque, como você sabe, tanto no Brasil como nos outros países, todo mundo está olhando para a França naquele momento, né? Paris é a capital universal naquele momento, né? Então, é realmente muito importante os autores famosos lá, né? Eu acho que você poderia escrever um ensaio, assim, perfeitamente, sobre isso. E a Daniele também tem que escrever um ensaio sobre esses textos que ela analisou. Muito, muito legal. Sim, eu acho que você tem que continuar lendo. Martí é assim. É para ler, se encantar, voltar a ler. Não precisa ler em quantidade. A ideia é mesmo a intensidade. Assim, esse tipo de textos foi a única razão pela qual eu não enlouqueci no doutorado. Assim, eu estava na biblioteca sozinha um domingo, né? Naquela coisa assim, da biblioteca totalmente vazia, e eu lá justamente fazendo o mesmo que você, assim, procurando, mas esse artigo, da onde Martí pegou isso? Né? É a mesma coisa, assim, e é realmente muito interessante, muito interessante. Então, eu estimulo você a continuar nessa direção. Você pode continuar pelo lado del meñique, porque você pegou aí uma questão muito interessante. Não é à toa o nome, né? El meñique é o dedo, é o menor, né? E tem tudo a ver com o posicionamento da América Latina. Embora ele não mencione isso assim, né? Mas se trata disso. Inclusive, no final, né, quando o Menique casa lá com a princesa e se torna o rei, depois do rei morrer, né, ele fala sobre também o governo dele, né, que ele foi um rei muito generoso, que pensava no seu povo e tal, que foi o mais querido rei do que houve na cidade. Eu acho que também tinha aí, né, a alfinetadozinha, né, para a Europa colonial e tal, né. Sem dúvida. Além da crítica para a América Latina, né? Sem dúvida. Vocês pensem que José Martí, vocês sabem, né, que José Martí foi encarcerado, sofreu doenças, com 15 anos foi encarcerado. Ele tem um livro que se chama El Presidio Político em Cuba, que ele foi encarcerado quando estava na escola secundária por suposta subversão, né, e foi levado para uma ilha onde ele ficou doente. E nessa ilha ele fala justamente de como é possível que um governo deixe seus cidadãos, trate seus cidadãos, supostos cidadãos, ele fala, se a gente é cidadão do Império Espanhol, como é possível que eles tratem a gente desse modo? Né? E ele vê crianças lá, também presos, políticos. É incrível o texto. Muito, muito lindo. Também está lá nas obras completas de José Martí. Muito, muito bom. Então, você já tem um ensaio que você vai escrever, Camila. Porque eu justamente ia falar para vocês, assim, o que tinha colocado originalmente era que a gente ia fazer, tipo, como se fossem ensaios a partir da leitura e colocar no blog do laboratório. Hoje eu trouxe, como a gente falou ontem, de fazer o Padlet, hoje eu trouxe o Padlet como se fosse dever de casa, assim, na qual cada uma de vocês teria que responder uma pergunta. Mas se vocês querem, em lugar disso, escrever, tipo, ensaio sobre o que vocês escreverão e colocar lá no blog que a gente vai criar, que a gente está criando, isso seria até melhor. Porque isso tem a ver justamente com José Martí. Ou as duas coisas, enfim, aí é vocês que vão escolher. Tá bem? Bom, não sei se vai sair algo muito bom, mas posso tentar. Qual das duas? O ensaio. Ah, com certeza. Você já tem aí muitas pontas. E a ideia é aprender, não tem que ser uma coisa assim. A ideia é aprender no processo. Tá bem? Mais algum comentário sobre a leitura?
Não? Não, mas eu Perfeito. queria só dizer uma coisinha. Pode falar, Dani, se você quiser. Não? Assim, eu não li muita coisa, né, como eu disse, até porque eu estou super apertada de tempo, mas eu fiquei muito curiosa para ler mais. Assim, no dia eu estava lendo e falando com uma amiga minha, eu falava, gente, mas é muito legal, assim, tem muita coisa para falar aqui dentro, tem muita coisa para procurar. E não sei, assim, acho que eu vou curtir muito os outros tipos de texto também, essa coisa de ficção também, acho que me interessa bastante. Tem a parte da ciência que eu fiquei curiosa para ver alguma coisa, eu não consegui ler. Mas eu gostei muito. E eu acho que com mais tempo, talvez a gente poderia fazer outra, né? Outra roda de leitura ao mês próximo. Não sei se vocês acham boa ideia, ou outro. E aí a gente começa a fazer essa mesma estrutura. Começa com um exercício de escrita criativa, assim, tipo meditação ou escrita consciente, como a gente fez hoje. E... Elda? Eu queria, sei lá, sugerir uma coisa, não sei se a gente consegue fazer, mas eu acho que não, esses contos não estão traduzidos. A gente podia tentar traduzir um pequeno, para ver o que dá, se dá, porque a gente não tem muito tempo, né? E se der certo, depois a gente traduzir mais alguns, porque eu fiquei pensando assim, eu não li, mas eu conheço o José Martí, é um dos meus escritores preferidos, conheço mais a parte de ensaio do que... Eu tenho esse livro Idade de Ouro eu tenho, mas eu não li todo, li um pouquinho só, há muito tempo, mas eu fiquei pensando na riqueza da leitura de vocês. E eu acho que é um livro que pode provocar muita coisa interessante, muita reflexão e também enriquecer a nossa infância, como a Alejandra falou. A gente não lê a gente não lê os autores latino-americanos, nem os brasileiros. A gente lê os estrangeiros traduzidos. Então, se a gente tivesse, né, condição de... Ou então fazer um projeto, Alejandra, e entregar no laboratório de tradução, poderia ser também como um braço do seu projeto. Sim, com certeza. Ela nem sei todos os contos, alguns. Sim. Eu fiquei imaginando assim, toda essa riqueza que vocês demonstraram com essa leitura, né, essa leitura bem atenta, e as crianças, nossas crianças terem acesso a isso, e acho que isso é muito interessante, muito interessante. E a outra coisa também que eu pensei, Alejandra, de repente, não sei se você já falou com o Rodrigo, de sugerir também que ele leve para as crianças, né? Porque ele tem aquele projeto de criança, você pega essa poesia e até fala para ele, ó, daria para fazer isso, isso, isso. Sugerir o que poderia ser feito. Porque eu acho assim, a gente fala muito de descolonizar, né? Mas eu acho que o mundo da infantil ainda é muito colonizado, né? Sim, é totalmente. muito europeu, muito Estados Unidos. Eu acho que assim, tem uma literatura brasileira forte, com certeza, tem uma literatura brasileira infantil muito forte. Mas cadê os latino-americanos que falam de fala espanhola, né? Totalmente, está ausente. E será que a literatura brasileira também é conhecida? Não sei, você poderia dizer, na Argentina, a gente tem muito autor muito bom. Muito mais do que aqui a hispano-americana. A brasileira chega lá na Hispano-América, mas a Hispano-América não chega aqui. Eu li quando criança Monteiro Lobato. Então, e aí eu fiquei pensando muito em Monteiro Lobato também, né? Porque essas adaptações o Monteiro Lobato também fez, eu até lembro do Quixote. Verdade. Eu achei bastante interessante ele, entre várias obras, pegar o Quixote, porque assim, não tem, acho que todo mundo já ouviu falar em Quixote, quase todo mundo já ouviu falar. Se não conhece bem a história, já ouviu falar. Eu acho que o Monteiro Lobato ajudou a popularizar, né, o Quixote, uma obra espanhola, mas eu sinto falta disso em relação às obras hispano-americanas. E não sei, eu acho que a gente poderia tentar pegar o menor conto aí, a gente vai fazendo devagarzinho, sem nenhuma pretensão. E aí o próprio blog, Alejandra, podia ter lá o texto e a versão, a original e a versão em espanhol, em português, na verdade. Porque se alguém se interessar, e eu acho também legal o que você propôs das meninas escreverem sobre essas impressões, como fosse um artigo, né? Sim. Porque, digamos, eu sou uma professora, sei lá, do 6º ano, 7º ano na escola, eu quero trabalhar um conto que está lá traduzido, eu vou ler e eu vou ver as possibilidades, né? Do que eu posso fazer. Olha, a pessoa que escreveu viu isso, viu aquilo. Olha, eu posso trabalhar isso, trabalhar aquilo. Então, eu acho que são múltiplas contribuições que este trabalho, o laboratório, podem
pode, na verdade, né, pode ofertar, e eu acho que a tradução de algum conto ou de alguns contos poderia ser uma delas, né? Não sou tradutora, não trabalho com tradução, mas eu acho que assim, dá para fazer e deixar bem claro lá, é uma coisa assim, não é um trabalho de tradutor profissional, não sei o quê, porque não é pretensão, né? Mas poderia ser algo a se pensar, né? Sem dúvida, é ótima ideia. De fato, se a gente fizer, por exemplo, essa entrada do blog, por exemplo, com os sapaticos de rosa, depois a gente, por exemplo, para a aluna que está fazendo as oficinas do projeto do Rodrigo, por exemplo, a gente indica o blog diretamente, que estão aí todas as ferramentas para fazer uma atividade. Eu acho ótima ideia, fantástico, muito, muito boa. A Camila quer falar. Quer falar que a gente pode tentar uma tradução experimental. Mas eu lembro de ter te perguntado, Alejandra, sobre isso, porque quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando, poxa, gente, esse livro não tem tradução para o português, porque é tão legal assim, a gente ter esse referente, né, de América Latina, de países mais próximos do que não só Europa e tal. Acho que seria um trabalho legal de tentar, assim, não sei se, né, com pretensão de uma coisa mais a sério, mas é uma ideia legal, eu gostei. Não, mas é um começo, depois aí a gente vai aperfeiçoando no caminho. Acho ótimas ideias, vou falar com o laboratório de tradução, mas a gente, e com o Rodrigo, mas a gente pode, e Daniele já tinha começado a traduzir La Muñeca Negra. Sim, vamos continuar, por exemplo, Los Zapaticos de Rosa, um poema é ainda mais difícil, né, de ser traduzido, mas eu acho que todas são possibilidades, sim, Elda. Fiquei pensando realmente nisso, né? Porque a gente está no modernismo, a poesia é muito ainda, a forma é muito importante. Então, acho que pegar uma poesia modernista e traduzir seria assim, algo bastante desafiador, né? Mas os contos daria para fazer, né? Pois é. Quando a gente tem uma liberdade maior. Sim, Las Zapaticos de Rosa a gente sempre pode tentar. Ou seja, tentativa. Ou então dizer que assim, é uma tradução muito livre, porque talvez a rima não vai ficar igual, talvez o número de sílabas não vai ficar igual. Deixa bem claro, né? Porque assim, se fosse um tradutor mesmo, tarimbado de poesia, aí ele teria que ficar pensando em encontrar soluções para não prejudicar a rima, para a sílaba ficar igual. Mas aí, quando for uma tradução livre, eu acho que daria. Sim. Daria para fazer sim. Com certeza, eu acho ótimas ideias, ótimas ideias. Então, eu acho que a gente pode fazer assim, voltar a fazer outra roda, e se vocês, então, têm interesse em continuar lendo A Idade de Ouro, a gente pode continuar e fazer esses experimentos. Então, eu acho que é boa a ideia da Camila no sentido de fazer uma leitura intensiva, em lugar de extensiva. Ou seja, se vocês gostaram, mas cada uma pode ir escolhendo, ou seja, se vocês gostaram e querem e acham legal continuar, assim, aprofundando num texto, pensando, por exemplo, num horizonte de tradução ou de escrever um ensaio, podem continuar. E as que queiram expandir para outros textos, também pode. Tá bem? Vamos ver se para a próxima a gente suma outras pessoas que iam vir, né? Mais pessoas, para cobrir também as outras áreas, como a parte latino-americana é muito legal, e a parte da ciência também é muito legal. Então, acho que para a próxima, talvez a gente possa... É bom também não ter feito tudo hoje, porque aí a gente tem material para continuar, né? Tá bem, muitíssimo obrigada. Não sei se vocês têm algum outro comentário, pergunta. Eu agradeço muitíssimo. Nossa, estou super agradecida. Eu adorei, como eu falei, para mim isso é um sonho, assim, virando realidade, né? Ter um laboratório desse, assim, eu acho que a gente tem todo pelo futuro. Eu agradeço muitíssimo a presença e as ideias da professora Elda, a generosidade de poder estar aqui, de fazer também as atividades com a gente, também a confiança de vocês em fazer esse tipo de experiência, né, de meditação, enfim, entrar com a gente também com o íntimo, né, com o pessoal dentro dessa história, agradeço isso também, e é isso. A gente, então, está em contato, muitíssimo obrigada, para mim foi ótimo. Eu adorei. Parabéns.
É muito Parabéns legal. pela Malha, Lerrana, e parabéns às meninas, né? Todas as meninas aqui presentes, pela leitura muito atenta e muito rica. Eu acho que essa leitura não pode ficar aqui. Eu acho que foi leitura detalhada, pontual. Eu gostei muito da leitura que vocês fizeram dos textos. Gostei muito. Enriqueceu também a minha visão do José Martí. Sim, muito legal mesmo. Então, o que eu trouxe, esse Padlet que está aqui, era um pouco para responder essa pergunta: por que ler literatura infantil da América Latina? Né, a partir da lembrança da tua infância e da leitura da Idade de Ouro, por que ler literatura infantil da América Latina? Aí tem o link para o Padlet, mas enfim, deixo à vontade de vocês, tá? Para a próxima vocês podem fazer isso, podem também não fazer o Padlet, a gente vai vendo, assim, quero que vocês, assim, fiquem à vontade para construir no caminho que seja mais útil, mais importante, mais interessante para todas, né? Então, depois a gente marca uma data, então, para o próximo encontro. Se vocês têm depois sugestões de datas preferidas e tudo, podem falar, mas, a princípio, então, a gente tem a fala de setembro, vai ser o dia 8 de setembro, da Mary Grueso, né? Ela confirmou? Ainda não confirmou? Meu Deus, será que ela vai vir? Não respondeu ainda. Tô achando estranho, porque ela não era de demorar a responder, não. Mas ela ia viajar amanhã, não sei se tem a ver com isso. Ela pode estar envolvida com isso. Deve ser isso, então. Mas aí o 8 ela já vai ter voltado? Não sei. Foi ela que pediu o 8, imagino que sim, né? Que ela falou que ia viajar no dia 1º. Ela apresentou alguma coisa ontem ou anteontem. Não, ontem foi segunda, então deve ter sido ontem. Ia viajar hoje. Não sei. Depois. Tá bem. Amanhã, se ela não responder, eu mando outro e-mail. Tá bem. Então, De repente também a gente pode publicar, né, divulgar qualquer coisa no dia, remarcar se ela não puder. pois é. Então, a gente pode começar a divulgação amanhã. Tá bem? E sem título. A gente vai colocar conversas com Mary Grueso, ou conversa com a autora. Tá bem? Eu acho que se ela comparecer, vai ser bem legal. E também para estimular a gente a ler autores latino-americanos. Ótimo. Muitíssimo obrigada, então, e vamos adiante. Até dia 8, se Deus quiser. Até. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, muitíssimo obrigada. Tchau, boa tarde para todas. Tchau. Boa tarde.